Divulgação de resultados. Você opera opções durante a divulgação de resultados? Você já pensou nisso? Que essa época do ano, essa época que acontece aí 4 vezes no ano, pode nos beneficiar? Ou você simplesmente procura suas operações dia após dia e não leva em consideração a divulgação de resultado dos papéis? Você já pensou que isso pode te ajudar e também pode te atrapalhar a divulgação de resultados? Pois é isso que nós vamos tratar hoje nesse vídeo, tá? Se você opera opções, eu sugiro fortemente que você leve em consideração a divulgação de resultados. Vamos tratar isso aqui, fique comigo até o final. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fabulosa que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que não deveria ser nunca negligenciado pelos operadores de opções. Nós vamos falar de operações durante o período de divulgação de resultados trimestrais das empresas. Mas antes de entrarmos nessa seara, eu queria dizer o seguinte: o mercado financeiro, apesar de parecer o contrário, não é uma ciência lógica. O mercado financeiro não é lógico, não é racional. E aí, todas as vezes que nós encontrarmos uma maneira de ganhar dinheiro no mercado de forma lógica e repetitiva, nós vamos estar mais perto de perder dinheiro do que ganhar. Porque você vai fazer alguma coisa testando, acaba dando certo, você começa a ficar mais confiante, começa a colocar mais dinheiro, e aí, como o mercado ele é irracional, vai chegar um dia que aquela tua lógica não vai funcionar. E aí eu vou te dar um spoiler, tá? O mercado adora a lei de Murphy. Aquela lei que diz o seguinte, que se tiver que dar errado, vai dar e na pior sequência possível. Tá? Então vai dar errado quando você estiver alavancado, quando você já estiver bem confiante, tiver colocado bastante dinheiro, é aí que o mercado vem e te dá uma rasteira. Disclaimer feito, nós vamos falar então de 3 maneiras de operar durante a divulgação de resultados. Tá? Porque nós temos que nos beneficiar disso de alguma forma. O que nós precisamos no mercado de opções é de uma certa volatilidade. Né? Quando entra a volatilidade, os prêmios ficam mais elevados. E como nós somos vendedores de prêmios, nós gostamos desse tipo de coisa. Tá? Então, as maneiras são 3 e eu vou começar a listá-las agora. A primeira maneira que nós vamos comentar aqui é a seguinte, ó. É aquele operador estilo mãe de Ná, aquele que aposta previamente no movimento de forma direcional depois da divulgação de resultados. Tá? Então aquele cara que está enviesado, aquele cara que acredita ou que vai subir ou que vai cair. Ok. A segunda maneira é uma maneira mais comedida. É aquele cara que aposta previamente que um resultado vai vir, mas aí ele opera para qualquer lado. Ele quer uma estrutura que ganhe tanto de um lado quanto do outro. Ele aposta no movimento, mas para qualquer lado. Pois bem. E a terceira maneira que eu vou destacar aqui é a seguinte. É aquele camarada que não quer fazer uma aposta prévia. Ele espera o movimento acontecer depois da divulgação de resultado e aí sim ele faz uma venda de opções. Bom, e aí aqui é bem claro, né? Eu, como sou um vendedor contumaz de opções, prefiro operar dessa maneira número 3, né? Esperando o movimento acontecer e aí vendendo as minhas opções. Aliás, se você quiser saber como operar aqui com o Quero Taxa Opções, está aberto já o treinamento QTOP e o link de inscrição
tá? Para o curso, para o treinamento, está na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui e vamos abordar então de maneira mais científica essas 3 aí que eu falei, apesar de que eu prefiro a número 3. Então, para eu ancorar minha tese de que operar opções levando em consideração a divulgação de resultados é muito importante, eu trago essa notícia aqui sobre a Usiminas de sexta-feira, da última sexta-feira, 26/7/24. Ó. E aí o que aconteceu? Usiminas, a ação fecha com derrocada de 23% após o balanço. Ou seja, você precisa levar em consideração a divulgação dos balanços, a divulgação dos resultados, tá? Independente se você opera ali do jeito 1, 2 ou 3 que nós conversamos ainda há pouco, tá? E aí, onde você vai procurar isso aqui, tá? Como você vai procurar isso aqui? Eu vou te mostrar como que eu faço. Eu faço exatamente assim, ó. Eu uso o Google e procuro aqui, ó, divulgação de resultados do segundo TRI de 24. Divulgação de resultados segundo TRI de 24 e vai aparecer algumas coisas aqui para mim, tá? Normalmente eu uso o primeiro, o Infomoney ou esse da Nord, qualquer um deles. O importante é a gente saber o papel que a gente gosta de operar e levar em consideração isso aqui, tá? Então, abrindo aqui este primeiro link aqui, tá? Isso aqui não é uma propaganda do Infomoney, tá? É só um dos sites onde nós podemos pesquisar isso, né? Nós temos que levar a nosso favor as informações que temos na internet, tá? Você vai ter aqui todo o resultado, ó. Olha lá. Home, Carrefour, Neo Energia, o Santander é 24/7, ó, Ipera foi 25/7, a Vale foi 25, Usiminas foi 26, que deu aquele problema todo, CCR vai ser dia 29 e assim por diante. Você tem que procurar o papel que você gosta de operar e pegar essa tabela aqui e já colocar na tua agenda. Então, se você gosta aí de operar, por exemplo, uma Gerdau, olha, a gente sabe que a Gerdau então vai ser dia 31/7. O que você vai fazer? Você vai esperar acontecer o 31/7 ou se antecipar ao 31/7, de acordo com aquelas 3 possibilidades que nós conversamos. Mas assim, 31/7 pode ser um divisor de águas. Tá? E aí nós vamos falar agora então daquelas 3 maneiras que a gente conversou, aproveitando o exemplo da Usiminas. Então vamos lá para o gráfico da Usiminas. Usiminas então é um papel que vem sofrendo já há bastante tempo, né? E aí alguém que opera levando em consideração a divulgação de resultados, naquele exemplo 1, né, que a gente citou ali há pouco, que é aquele cara que quer prever, poderia imaginar o seguinte: se ele estivesse bullish no mercado, ele iria fazer o quê? Ele iria buscar uma operação aqui em cima direcional. Que operações podem ser essas? Tá? Vamos citar 2 simples aqui, tá? Poderia ser uma compra de call, um pouco acima do dinheiro, ou poderia ser uma trava de alta com call. Tá? Uma trava de alta com call, que é uma trava de débito. Essas 2 operações seriam para aquele que está bullish no mercado, para aquele investidor que imagina que os Usiminas iriam soltar um bom balanço e iria subir. Já o investidor que estivesse bearish no mercado e estivesse tentando se antever, né? Bearish é aquele que acredita que vai cair, né? Vem de bear, né? De urso. O urso ataca para baixo. Então, se ele estivesse bearish no mercado, poderia fazer a mesma coisa. Comprar uma put, mais aqui embaixo, a seco, ou montar uma trava de baixa com put. Veja, neste primeiro caso, todas essas operações que nós estamos falando são teta negativo.
Teta negativo são aquelas operações que correm contra o tempo, né? Não são o carro-chefe aqui do Quero Taxa Opções. Nós gostamos aqui do contrário. Nós gostamos de operações teta positivo, aquela que o tempo vai a nosso favor. Mas eu tenho um vídeo aqui muito bom, que é este aqui, ó, que fala das travas de débito. Eu acho que vale a pena você se aprofundar nas travas de débito, tá? Então, este primeiro exemplo, o investidor faria então uma aposta direcional. E aí, evidentemente, aquele que apostou na baixa ganhou, né? Olha lá o gráfico. A gente já tinha visto a notícia ali, né? E aí a Usiminas fez simplesmente isso aqui, ó. Um negócio horroroso para baixo. Né? Quem apostou, né? Nesse nosso exemplo hipotético, aquele que apostou na queda iria ganhar muito. Mas existe uma outra possibilidade, né? Aquela possibilidade 2 ali não era para aquele investidor que acredita no movimento, mas que ele pode vir de qualquer um dos dois lados? Pois é, vamos dar uma olhada aqui. Existe então uma estrutura também teta negativo para esses casos, né? Que se beneficia quando o papel estoura para qualquer um dos dois lados. Nós já estudamos ela aqui no Quero Taxa, que é esse aqui, ó. É o straddle, tá? No caso, seria o long straddle, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui, vale a pena também, tá? Material muito bom, material de estudo muito bom. Mas por que se beneficia? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de payoff do long straddle, que vai ficar na cara. Por que ele se beneficia? Olha isso. O long straddle tem este gráfico de payoff, né? Então é quando nós compramos tanto uma call quanto uma put de mesmo strike e mesmo vencimento. E aí esse gráfico de payoff aqui diz o seguinte: se o papel ficar aqui comportado, ele fica na zona de prejuízo, mas se o papel explodir, né, subindo, ou implodir caindo, né, você entra aqui na zona de ganho. Tá? Então o long straddle é usado quando você sabe que um movimento explosivo vem, você imagina que ele vem, mas você não sabe qual é o lado que vai acontecer. Tá, mas tem que dizer o seguinte, tá, gente? O long straddle é uma estratégia, como eu já falei, teta negativo. É difícil ganhar dinheiro com o long straddle. É mais fácil ganhar com o short straddle, porque ele é teta positivo. Tá, mas esse exemplo aqui, se fosse aplicado, né, algum investidor aí que tivesse imaginado que o movimento da Usiminas viria muito forte, certamente ganharia muito dinheiro usando o long straddle. Ok, então nós já falamos de duas maneiras para operarmos ali durante a divulgação de resultados, mas duas maneiras como apostadores. A terceira maneira, que é a que eu gosto mais de usar, é simplesmente esperando o movimento acontecer, um movimento forte, e aí esse movimento vai fazer ou uma put se valorizar muito, se caso o papel cair, ou uma call se valorizar muito, caso o papel venha a subir, e aí você vende isso. Você vende algo que já foi muito valorizado. Vende de forma coberta, tá, gente? Vende uma call valorizada quando a gente tem o papel em carteira e vende uma put valorizada quando nós temos dinheiro em renda fixa para assumir aquela compra. Mas esse exemplo de Usiminas é um exemplo extremo, né? Não dá para a gente dizer que seria uma boa comprar Usiminas depois de uma derrocada dessa de 23%. Né? Nós precisaríamos estudar melhor o case, entender melhor Usiminas, né? Teríamos de ser operadores de Usiminas, ok? Mas a ideia é essa. A ideia é a gente esperar o movimento acontecer num papel que a gente domina e aí sim tomar uma decisão de venda depois de algo já valorizado. Esse exemplo, como eu falei, é extremo. Veja a valorização das puts de Usiminas na sexta-feira. Eu estou com um exemplo aqui da Usiminas, né? E realmente as valorizações são bizarras, né? Então olha aqui, ó. 400%, 250%, 290%, 340%, 380%, 475%, 700%, 900%,
1.200%, aqui ó, 2.700%, sabe? Então assim, valorizações muito expressivas, tá? Que a gente não deve nem levar isso aqui em consideração, tá? Mas o que a gente tem que considerar então, se formos operar dessa maneira mais comedida, é o seguinte: não seja seduzido pelo mercado. Tá? Mesmo nessas duas situações anteriores que nós conversamos, né? Quando a gente quer acertar o lado do mercado e montar uma operação, ou quando a gente vai montar ali um long straddle, não seja seduzido pelo mercado. Faça tudo de forma consciente. Já a consciência, neste nosso terceiro exemplo, parte da seguinte situação: conheça o papel que você opera. Saiba o dia da divulgação de resultados desse papel. E não tome decisões precipitadas antes da divulgação de resultados. É isso que você vai fazer. Você vai segurar o teu ímpeto para montar a operação, esperando que a divulgação de resultados venha. Porque após a divulgação de resultados, pode ser que o movimento vá potencializar aquilo que você fez ou levar você todo para trás. Tá? Então não vale a pena correr esse risco. Saiba quando é a divulgação de resultado dos papéis que você gosta de operar. E opere sempre de forma consciente. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos bons estudos, bons trades, boa sorte e um forte abraço.